aquilo, já proibiu aquilo de ser utilizado para, já proibiu, já colocou sobre isso a lei de Avodah Zará, e já proibiu então aquilo lá de ser utilizado para qualquer coisa, porque uma coisa que foi feita Avodah Zará com isso, que foi destinado para Avodah Zará, é proibido ter haná, é proibido ter proveito. Essa é uma lei, enfim, uma coisa que é Avodah Zará. O versículo fala: Shaketseno v'taev tetaven kecheremu. Tenha nojo disso e se não, enfim, né, odeie isso e não pode ter proveito disso daqui. Então, quer dizer, uma coisa que é Avodah Zará não pode ter proveito. Então, se eles destinaram aquele dinheiro, aquelas joias, para Avodah Zará, como eu falei, ou se foi destinado na prática, porque eram alguns e eles conseguiram recuperar, vamos falar assim, ou haviam destinado e acabou talvez não sendo utilizado, ou mesmo como eu estou falando que se eles não destinaram, mas eles só pensaram em destinar, fizeram, enfim, designaram aquilo lá para Avodah Zará, mas pensaram que o pensamento já seria efetivo, já teria essa força, então não poderia se utilizar essas joias, esse ouro para a construção do Mishkan, do tabernáculo. Se eles, como já que eles já haviam já que eles já haviam destinado esse não ouro, dá para reaproveitar, né? Não dá, porque é proibido ter proveito disso aqui. Uma vez que foi destinado para Avodah Zará, como eu falei, que era mais de acordo com a sua opinião, com essa explicação, era mais de um bezerro, era cada tribo que estava fazendo a sua, então eles destinaram para Avodah Zará, e depois pegaram, ou haviam destinados, talvez não foi dado ainda, mas pegaram, tomaram de volta, mas já havia sido destinado. E mais ainda, mesmo que foi por isso que as mulheres foram na frente para dar joias para a construção do Mishkan. Então, essa é a resposta, isso que eu queria chegar. Então, aí por isso está escrito que, na verdade, quando os homens foram dar, eles não podiam dar as deles, porque eles já foram destinadas, assim, mesmo que em pensamento, para Avodah Zará, e isso já era proibido de utilizar. Então, eles tiveram que trazer as joias com as mulheres ainda vestindo essas joias, para mostrar que as joias eram delas, e não eram deles. Isso significa, eles trouxeram as joias sobre as mulheres. Essa porque a resposta viu, os homens trouxeram sobre as mulheres. O que significa trouxeram, de acordo com a sua opinião? O que significa trouxeram sobre as mulheres? Que não eram as suas. Exatamente. Aquelas. Eles trouxeram as joias das mulheres ainda sobre as mulheres, enquanto elas ainda estavam usando as joias, enfim, para provar que era delas e não que eram deles, e aí Moisés poderia usar aquilo lá para o... Muito bacana. Quem que explica isso? Eu posso pegar, vamos pegar, viu? Muito bacana. Sim, enfim. Eu já fiz tanto download, né, sobre a Parashá, enfim, que eu li, então vamos ver. Vamos ver. Eu acho que é esse daqui. Será que é esse? Certo, esse daqui mesmo. Não. Deve ser lá então. Nossa. Deixa eu ver.
outros não. Que pena. A gente volta. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não queria saber, na verdade, justamente onde foi. Mas porque acaba passando por tanta coisa, né? Depois a gente vê na próxima Tá bom, aula. tá bom, beleza, tá show. Mas pelo menos então, voltando à nossa situação, foi que. Então, aqui a gente estava falando, então, a pergunta é por que então todo o povo acabou sendo enfim, acabou tendo essa lei, né? Acabou tendo sobre eles uma lei tão pesada de pena de morte para todos. E basicamente, aí vem a resposta. E basicamente a resposta é, se lembra quando nós havíamos, qual o significado mais profundo de terem tido proveito? Então, a gente tinha falado sobre a ideia do Nachmanides, se lembra? Sobre a pessoa, da maneira que ela se conduz, ou seja, ao nível que ela se submete, a natureza que ela se submete. Uhum. Então, isso vai ter realmente, dos céus, enfim, vão se comportar com ela desta maneira. Uhum. A pessoa ela pode escolher, de acordo com o seu comportamento, de acordo com a sua conduta, a qual regra, a qual nível ela vai estar debaixo, a qual nível ela vai estar submetida. Sim. Então nós estamos submetidos a regras naturais, né? Enfim, estamos debaixo de regras mundanas, sem dúvida. Mas existe essa ideia que se a pessoa ela se conduz de uma maneira que é acima da natureza mundana, ela se coloca, né, não se submete à natureza mundana, mas sim se submete ao Criador, se coloca debaixo de Hashem. Então, tem uma palavra melhor, enfim, ela se coloca debaixo, ela se submeter, submeter mesmo. Certo? Me colocar debaixo de alguém. No caso, então, ou a gente pode escolher ou se colocar debaixo da natureza, ou a gente pode se colocar debaixo de Hashem. Se a pessoa se colocou debaixo da natureza, então as regras da natureza que vão funcionar realmente com eles. Ele vai estar 100% preso, por assim dizer, debaixo das regras da natureza, dessas regras. Uhum. Mas se ela se conduz de acordo com as regras de Hashem, então ela tem essa vantagem que ela vai estar debaixo das regras de Hashem. Uhum. E sem dúvida, né, que agora, só para falar que quando a gente fala sobre essa ideia de estar debaixo das regras de Hashem, então existe também duas maneiras, né? Existe uma maneira que ela é mais, que a gente está debaixo da natureza, ou seja, sem a gente perceber, que a gente não consegue enxergar de maneira clara que a gente está debaixo de Hashem, mas a gente acredita que a gente está debaixo de Hashem, a gente faz isso, a gente se conduz como a gente está debaixo de Hashem, e Hashem vai conduzir as coisas para que realmente, dentro da natureza, a gente realmente esteja debaixo dele, que ele vai estar gerando tudo, que a gente vai conseguir ver de alguma maneira, mas dentro da natureza, que as coisas estão dando certo, que ele está conduzindo tudo. Uhum. E tem uma outra maneira que na verdade é que Hashem 100% que você vê reveladamente fora da natureza que Hashem que está conduzindo. Uhum. Então, a primeira maneira é simplesmente eu estou debaixo da natureza e acabou. Não tem essa ideia da natureza, de eu ter um milagre, mesmo que via natureza. Uhum. Simplesmente a natureza é essa, enfim, né? Então, a pessoa Deus no livre, alguém está doente, Deus no livre. Então, sempre a natureza, eu acredito somente na natureza. E pela natureza, essa pessoa vai vir a falecer, Deus nos livre. Então, realmente, ela vai vir a falecer, já que eu estou me conduzindo dessa maneira. Uhum. Uma outra maneira é eu acreditar que não, que na verdade eu estou debaixo das regras de Hashem, só que debaixo das regras de Hashem, como elas se manifestam dentro da natureza. Então o que vai acontecer comigo? Essa pessoa vai se curar, mas talvez não vai haver uma cura que seja fora do normal, ou seja, de uma maneira fora do normal. Vai ser dentro do normal. Ela vai se curar, mas vai acontecer alguma coisa que não pareça um milagre,
mas ainda na assim prática... conduzido por Hashem. Mas na prática a pessoa foi salva. Então, quer dizer, que na prática Hashem foi lá e então me conduziu para Hashem, que Hashem sim se manifestou de curar essa pessoa, mas não de uma maneira sobrenatural, de maneira que acabou sendo escondida pela natureza. E a outra? E haveria uma outra maneira que seria ainda que Hashem revela reveladamente, por assim dizer, que a pessoa acaba se curando de uma maneira que não tem explicação alguma. Quer dizer que é 100% fora da natureza que a pessoa acabou se curando. Não de uma maneira natural, vamos chamar assim, mas de uma maneira sobrenatural. Sim. E o que é interessante é com relação a... E a ideia, essa ideia, só para falar, então, essa ideia de Purim e Pesach, Purim e Pesach, a diferença entre esses dois. Claro, a natureza comum é, na verdade, o nosso mundo. Enfim, o nosso mundo é, na verdade, a natureza comum seria, na verdade, seria aquilo que a gente está debaixo da natureza, simplesmente não tem intervenção divina nenhuma. Que é simplesmente, vamos falar assim, é simplesmente a pessoa, né, ela acreditar em Hashem, e até acreditar que Hashem criou o mundo, mas sem ainda no nível de Shabbat, ou no nível menor de Shabbat, vamos chamar assim, porque Shabbat também tem alguns níveis. Então a pessoa acredita que Hashem existe, ele acredita que Hashem criou o mundo. Então, mas ele acredita que Hashem criou o mundo, mas é 100% dentro da natureza. Então tudo bem, é nisso que ele está acreditando, então ele vai ser conduzido também de acordo com essa natureza. Obviamente, isso tem, Deus no livre, ateus, enfim, aí já é uma outra questão. Mas estamos falando aqui, pelo menos nesses níveis, o primeiro nível é simplesmente acreditar em Hashem, e além disso que ele criou o mundo, mas que ele não rege o mundo, que não tem aquela, que ele está continuando guiando, que ele segue por isso, ele guia. Então, nesse nível, na realidade, a pessoa simplesmente vão conduzir com ela, então dentro das leis da natureza. Às vezes existe até o contrário dos livros. Se a pessoa ela nega até o Criador, enfim, ou nega que o Criador criou o mundo, aí pode ser o contrário, que às vezes Deus se manifesta, mas de maneira negativa. Então, quer dizer, aí é o contrário, a natureza talvez aqui até acaba se manifestando de maneira negativa. Então, assim, mas ainda assim a manifestação é a mesma, né? É o segundo exemplo. Certo, mas aí já é manifestação negativa. Aí já, enfim, ou seja, quando a pessoa nem acredita nisso daqui, Deus nos livre, aí pode até mudar a natureza, mas para mal. Deus nos livre, para o lado negativo. Se a pessoa acredita em Hashem, que ela criou o mundo e que Hashem é ele, mas talvez não acredita tanto que ele conduz de uma maneira 100%, não acredita no assunto de divina providência, então acaba acontecendo que Deus fala, então tá bom, isso que você se colocou, isso que você está falando, então você vai ser conduzido dessa maneira que só a natureza vai estar lá. Não pro lado negativo, mas também não pro lado positivo, aquilo que a gente já conhece que a natureza é. Mas aí, então, é até interessante por quê? Porque até com relação a agora, né, a nossa parashá, uma coisa bonita, que o versículo fala, Vatishlam, que o versículo fala que Moisés encerrou o término do Mishkan, e depois, isso está na Parashá, e na Haftará não está escrito encerrou, está escrito completou. Vatishlam kol hamelachá, e completou todo o trabalho. Então, na Parashá está escrito encerrou o trabalho, e na Haftará está escrito terminou, completou todo o trabalho. Nossos sábios falam, quer dizer, completou todo o trabalho. Porque podia simplesmente estar escrito que encerrou o trabalho, completou o trabalho, quer dizer, completou todo, essa palavra kol, todo o trabalho. Nós sábios falam que, na verdade, que não se refere, é bonito, não se refere somente ao trabalho do Mishkan em si. A palavra kol, ela vai acrescentar, encerrou, concluiu, completou o trabalho da criação do mundo. A palavra kol, que está acrescentado, lá está se tratando sobre a Haftará, se trata sobre o Mishkan. Em relação ao Mishkan. Mas lá, em relação ao Mishkan, que completou todo o serviço, completou todo o trabalho. Pergunta, por que escreveu a palavra kol? Podia escrever sem a palavra kol, simplesmente, e completou o serviço do Mishkan, quer dizer, todo o serviço do Mishkan. Os sábios explicam que, na verdade, kol veio acrescentar o trabalho o trabalho que tinha a ser completado quando o mundo foi criado. O mundo foi criado, exatamente. Não, no então, no Mishkan. Que o mundo, não, isso aqui está escrito em relação ao Mishkan. Quer dizer que o mundo foi criado, mas ainda havia ainda havia coisas a serem concluídas, que é o Mishkan. Então, por isso Hashem fala Lassot, Hashem terminou, concluiu, ele fez o trabalho do mundo, mas Lassot, para ser feito alguma coisa ainda. Que é isso que a gente fala no Yom HaShishi no Kiddush, né? Uhum. E Deus descansou no sétimo dia,
e de todo o trabalho que ele fez, Deus descansou no sétimo dia de todo o trabalho que ele fez, mas que ele fez para fazer, para continuar, para consertar, enfim, porque ainda tem o que concluir. De acordo com esse Midrash, de acordo com essa interpretação, significa que era o que tinha que ainda fazer, concluir Mishkan. Quer dizer, que quando terminou o Mishkan, aí se completou, na verdade, a conclusão, aí se completou a criação do mundo. Aquilo que Hashem havia começado, Hashem começou, mas ainda faltava a casa de Deus aqui embaixo, ainda faltava completar onde Deus iria habitar, onde ele iria morar, e ao nós concluirmos o serviço do Mishkan, então completou o trabalho de Hashem. Certo, então, e por que, então, isso significa que o quê? Quer dizer, que existe como Hashem criou simplesmente o mundo, que esse é um nível, na realidade. Que simplesmente Hashem, ele criou o mundo, tudo bem, mas ele não está aqui. Mishkan significa que Hashem está pairando neste mundo material. Que Hashem está dentro do nosso, da matéria, dentro do nosso universo, guiando e regindo, enfim, está, não que ele simplesmente, como os livros trazem, enfim, que tinham os filósofos diziam que Hashem, Deus criou o mundo, mas ele não quer mais saber, né? Fiz agora tchau, vocês que sim, não quero mais tomar cuidado, já fiz a minha parte, agora vocês tomem conta a vocês. Agora com vocês. Isso havia, enfim, essa ideia, que Hashem é muito elevado, não vai ficar tomando conta de os judeus vão falar, não, esses eram filósofos, enfim, gregos, que não compartilhavam dessa ideia judaica, que Deus permanece regindo, permanece guiando e está por dentro de tudo aquilo que está acontecendo no nosso mundo, no plano material, no plano de cada um. Aí veio a Hassidut, sem dúvida, com a questão da divina providência, quer dizer que cada um está sendo guiado por Hashem, quer dizer, de maneira específica. Deus, por mais que ele está num nível muito elevado, ele baixa e se importa, enfim, cuida daquilo que é, enfim, os mínimos detalhes. Quer dizer que existe, obviamente, porque ele transcende qualquer tipo de grandeza, enfim, então aquilo que é grande